Começa o espetáculo. A cidade de Uberaba impulsionou diversas manifestações artísticas nas décadas de 1960 e 1970, principalmente o teatro, que marcou a juventude de Antônio Carlos. Começou sua atividade teatral com Aldo Roberto, o eterno salsichau, renomado ator, diretor e produtor que fundou, em 1969, o Teatro de Grupo, com encenação de peças infantis. Ele desenvolveu dezenas de espetáculos na cidade. Como ator, Antônio Carlos iniciou ainda adolescente, como aluno secundarista e membro da União Estudantil Uberabense, na peça de Aldo, O Gato de Botas. Interpretava um escravizado e sua única fala era: "Seu otário, o gato de botas deseja estar convosco." Em entrevista, contou, abre aspas, "Infelizmente, como era de se esperar, fecha aspas, só participou porque precisavam de uma pessoa negra para o papel." Também explicou que o processo de construção performática de Aldo não era muito complexo. Ele não exigia muito, bastava que os atores decorassem o papel e entrassem em cena. Prosseguiu no teatro depois disso, já como universitário. Uma das experiências de destaque foi a atuação no espetáculo O Porão, cuja história se passava em Nova York, com 6 personagens de personalidades bem diferentes, presos dentro de um cômodo. Com o tempo, à medida que as condições de sobrevivência ficavam mais precárias, as pessoas se fechavam. Enquanto conviviam com a escuridão, a falta de água e de comida, o grupo percebia que todos tinham, internamente, um porão. Pela complexidade da peça, dirigida por Rui Rezende, ator araguariano que trabalhou na extinta TV Tupi e na TV Globo, Antônio Carlos se aprofundou em pesquisas para o personagem. Estudou sobre movimentos raciais norte-americanos, racismo nos Estados Unidos e Martin Luther King. Com demais atores, discutia música, cinema e folclore, o que incentivou a comprar livros e discos para o seu acervo pessoal. A experiência teatral com Rui foi inédita. Passava 8 horas direto no teatro, ensaiando, fazendo laboratório, desenvolvendo o personagem. O diretor era exigente, pois tinha vivência profissional em grandes centros e investia em fazer espetáculos profissionais. De detetive trapalhão a operário e burrinho, Antônio Carlos deu vida a vários personagens no palco. Trabalhou com outros nomes, como Demilton Dib, cenógrafo e figurinista teatral, e Maurílio Cunha Campos de Moraes, que fundou o Teatro Experimental de Uberaba, TEU, em 1965. A partir disso, expandiu sua história com essa manifestação artística, quando foi eleito presidente do TEU em 1977. A diretoria também elegeu Beethoven Teixeira como diretor cultural do grupo. Os jornais da época publicaram que 1978 seria um bom ano para o teatro experimental. A jornalista Patrícia Zaidan publicou em sua coluna No Ato, do jornal Lavoura e Comércio, abre aspas, 78 é o ano do TEU, pela Confenata, Confederação Nacional de Teatro Amador, Região de Belo Horizonte, pela SNT, Serviço Nacional de Teatro, e pelo Conselho Estadual de Cultura MG. Foi reconhecido o Teatro Experimental de Uberaba. Nessa semana, dirigiu-se a BH para buscar a verba concedida pelo Conselho Nacional de Cultural, 7.665 cruzeiros, destinada à compra do Sportline. Além disso, espera a diretoria do TEU a confirmação, através de publicação de jornal, a entrega da área do tiro de guerra, a Rua Padre Zeferino, 186, doada pelo prefeito Silvério Cartafina. Pelo visto, ano que vem, o TEU vai aparecer explodindo entusiasmo e arte para todos nós. Fecha aspas. Em janeiro de 1978, o Lavoura e Comércio publicou, no dia 26 daquele mês, a matéria As Boas Novas da Arte para Uberaba, enumerando novidades para o setor artístico, inclusive para o teatro. Os correspondentes das Boas Novas eram Antônio Carlos e Beethoven, diretamente dos órgãos de arte do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Abre aspas.
Os universitários Beethoven Luiz Teixeira e Antônio Carlos Marques estiveram nesses últimos dias representando o Teatro Experimental de Uberaba no Rio, Belo Horizonte e São Paulo, em reunião com vários órgãos de arte, e trouxeram a boa nova. No teatro, por ser Uberaba a única cidade com teatro registrado no CNT, o Serviço Nacional de Teatro, nossa cidade passará em breve a ser o polo centralizador do teatro no Triângulo Mineiro. Uma comissão coordenada pelo presidente do CNT visitará Uberaba para transformar a cidade cultural do Brasil Central num polo de teatro e montará um cronograma de realizações em 78. A primeira etapa é ensinar a fazer teatro, num curso aberto a todos os grupos de teatro do Triângulo, secundaristas e universitários, com o programa Preparação de Atores, Direção, Expressão Corporal, Direção de Peças, Cenário, Iluminação e Figurino. Da visita ao Conselho Federal de Cultural no Rio, o seguinte: será montada em Uberaba uma biblioteca especializada em teatro brasileiro, com livros publicados pelo CNT, Conselho Federal de Cultura e Instituto Nacional do Livro, e a diretoria do TEU está aguardando o parecer do Conselho Estadual de Minas, a fim de conseguir uma verba para a aparelhagem do som do Conselho Federal de Cultura do MEC. Fecha aspas. A reabertura das atividades do TEU foi comemorada com a peça Um Jantar Americano, no final de semana, nos dias 18 e 19 de março de 1978. A apresentação de 5 grupos do Teatro Amador de Uberaba, e cada um explorou um sentido: tato, olfato, audição, paladar e visão. O espetáculo foi amplamente divulgado pelo Lavoura e Comércio. A data da reabertura também marcava um ano de administração de Antônio Carlos. A reaparição do TEU, em março de 1978, como os colunistas da época chamavam, trouxe uma programação cultural intensa para o domingo, dia 19. Uberaba recebeu representantes dos 10 polos de teatro de Minas Gerais, que seriam lançados na solenidade no Palácio da Cultura, hoje Biblioteca Municipal Bernardo Guimarães, naquela manhã. Em seguida, houve um encontro com a presidente da Federação de Teatro de Minas Gerais, FETEMIG, a atriz Eliane Maris da Silva, e com a imprensa, além de um coquetel oferecido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Durante a tarde, aconteceu a reunião para oficializar o 3º Festiminas, o Festival de Teatro de Minas Gerais. O dia foi encerrado com a segunda apresentação de Um Jantar Americano. Nessa perspectiva, materializou-se o primeiro polo do teatro do Triângulo Mineiro, Uberaba. 3 dias antes do lançamento das cidades polo, Beethoven deu uma declaração à imprensa, abre aspas, para que esse movimento ganhe a necessária vitalidade, torna-se imprescindível a adesão de todos os grupos existentes na região, a fim de que nosso ideal seja atingido, aspirar à criação em cada comuna de um grupo de teatro amador vibrante e atuante, participando ativamente da expansão cultural de nossa região. Fecha aspas. A iniciativa, de fato, oficializou a cidade como uma região centralizadora de teatro, e ao lado de Beethoven, Antônio Carlos participou ativamente da comissão que trabalhou nesse propósito. Alguns meses depois, nos primeiros 15 dias de julho, aconteceu o 3º Festiminas, que trouxe cerca de 450 artistas mineiros para a cidade, com programações para atores e público em geral. Mais de 25 grupos de teatro amador do estado estavam em Uberaba. Os jornais traziam o questionamento: como é que anda o mineiro em matéria de teatro? E as mais de 20 peças apresentadas ao longo do mês receberam críticas favoráveis dos colunistas. O Festiminas completou toda a comunidade com oficinas de teatro, exposições, cursos práticos de artes plásticas e estética, além de conferências com convidados de renome, como o antropólogo Darcy Ribeiro e o folclorista Edelvis Teixeira. A gestão de Antônio Carlos recebeu elogios no final de 1978. Abre aspas. Falando no TEU, o Antônio Carlos merece aplausos. Uma temporada feliz, com promoções e espetáculos o ano inteiro,
apoiando também gente nossa, fecha aspas, aclamou a jornalista Ataliba Guaritá Neto em sua coluna Observatório de Galileu. No jornal Lavoura e Comércio, o repórter Totinha ressaltou, abre aspas, 78 deu um banho em 77, com promoções culturais muito maiores. Fecha aspas. A secretária de Educação e Cultura, Gilmar Buziato Faria, celebrou a maturidade da diretoria em manter um diálogo com o órgão municipal e o nível de qualidade do teatro berabense. Universitários apontaram as dificuldades, abre aspas, enfrentando todos os problemas que essa cidade ofereceu para a coisa ir para frente, os diretores são quase heróis. Fecha aspas. O Lavoura encerrou o mês de dezembro com a publicação Destaques do ano de 78, com Antônio Carlos escolhido como referência do teatro. O periódico chamou o Teu de entidade cultural amortecida antes da entrada de Antônio Carlos, salientando que na sua presidência foram realizadas mais de 200 promoções culturais, inclusive o estrondoso Fest Minas. A publicação finalizou, abre aspas, na sinuosa luta pela arte e cultura, esteve Antônio Carlos, durante todo o tempo, dando o máximo de si, enfrentando toda sorte e problemas para que o impossível fosse realizado e com sucesso. Fecha aspas. Despediu-se com louvor da gestão de 2 anos do Teatro Experimental de Uberaba.